pai de José, Jacó, encontra o faraó, disse assim, que realmente seus dias não foram fáceis não. Seus dias, ele fala simplesmente, foi mal, difíceis. Quem conhece a vida de Jacó sabemos como ele viveu, né, toda a sua vida. Ele queria ser abençoado, mas como ele não nasceu como primogênito, ele sempre desejava ser abençoado por seu pai. Mas quem era realmente essa benção era para Esaú. Ele mentiu, ele roubou a benção do seu irmão. O preço era caríssimo, que ele não podia viver com seu pai, sua mãe. Ele viveu muito tempo como estrangeiro, sob custodia do seu tio Labão, e também queria uma mulher. Raquel, não foi fácil casar com ela. E ele casou com Leia e depois trabalhou mais 7 anos, casa com realmente a mulher que ele amava. Ele voltando agora para sua casa, Jacó, não era fácil, porque ele tem que acertar conta com seu irmão Esaú, que ele roubou a bênção dele. Mas toda essa história, né, como um homem, Jacó, ele buscava a bênção de Deus, que não era fácil a sua vida. Depois ele realmente perdendo o seu filho predileto José, isso realmente deixou um homem totalmente quebrado. Claro, nós sabemos muito bem, né, Bíblia, que José não foi morto, né, não foi ferido pelas feras do campo, como seus irmãos falaram, mas simplesmente seus irmãos venderam, né, José para a caravana de ismaelitas e realmente levaram ele até Egito, se tornar uma vida de escravo. E Jacó agora, com a sua idade avançada, e ele imigrou, graças ao sucesso do seu filho, que ele achou morto, né? Achava que morto, e assim, ele imigrou com toda a sua família. E agora ele chegou ao seu dia. Ele abençoou todos os seus filhos, inclusive os filhos de José, e ele se apagou. A história hoje começa assim. Assim que Jacó faleceu, seus irmãos do José ficaram amedrontados. E agora? O que vai acontecer? Irmãos, é assim. Quando um homem peca, claro, a pessoa vive de culpado, né? Se a pessoa fez uma coisa errada, e sabe que eu tenho que pagar, tem que acertar esse erro na vida. Mas, irmãos, se realmente a gente tem uma preocupação pelo erro, até que tudo bem, mas por acaso que esse pecado não é simplesmente pecado contra si mesmo, não. Você fez algum pecado contra alguém, né? Se você falhou sua própria vida, por isso você tem que pagar o preço, tudo bem, mas se você fez alguma coisa, maldade contra alguém, e você sabendo que um dia você tem que acertar, isso dá mais medo. Quando o seu inimigo, ou quando essa pessoa que você fez maldade contra a sua vida, que a pessoa é mais poderosa do que sua vida, isso traz medo mesmo. E que é caso dos irmãos de José. José o quê? É grande governador, ele é braço direito de Faraó, ele é o homem mais poderoso daquela região, daquele país, daquela época, ele era lei mesmo. Quando os seus irmãos pensavam assim, quando o pai Jacó estava vivo, que a gente sabendo que José, ele nunca questionou com essa maldade que a gente fez, né?
Mas agora que pai faleceu, ixi, agora chegou a acertar as contas. E isso realmente era um pavor. Como que vai a gente resolver? Então, os irmãos, eles fizeram uma estratégia. Estratégia de o quê? Que soltou, né, uma palavra. Quando teu pai Jacó, o que está escrito no versículo 16 diante, né? Vamos ler desse versículo 15 e 16 junto. Vamos ler todos juntos já? Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal tudo que lhe... Interessante, né? Eles sabendo muito bem, reconheceram seus erros. A gente fez maldade. Eles tinham medo por causa disso, porque não é questão que eles erraram, eles fizeram essa maldade propositalmente. Lembra, pessoal, que esse irmão tinha uma estratégia para, na verdade, era matar seu irmão José. Então eles sabem que a gente fez maldade mesmo, horrível. E pai faleceu. Versículo 16, todo mundo junto? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo. Então, pai, antes de morrer, ele falou, última frase, ainda soltando o quê? Não é nosso pai, não. Quem é? Teu pai. Olha a expressão dele, tá? Dá mais tocante, mais responsabilidade para o José. Por isso falar teu pai. Esse pai não é esse pai deles, não? Também, né? Então por que não falar nosso pai Jacó? Não fala assim, não. Teu pai. Teu pai. Olha essa expressão. Não é assim? Quando mamãe e papai brigam, a filha, né? Filha procura: mamãe, me ajuda assim. Aí você fala assim: fala com teu pai. Não fala assim? Quando você briga assim, né? Ou sua filha fala com seu pai: papai, pode me ajudar isso? Você não fala assim: fala com sua mãe. A gente não fala assim? Acho que vocês nunca ouviram disso, né? Mas a gente faz isso, né? E nesse caso, para jogar mais responsabilidade para o José. Teu pai falava assim. Falava o quê? Versículo 17, vamos ler? Todo mundo junto? 17. Assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus, teu pai. Falou assim. Quando José ouviu disso, o que José fez? José chorou enquanto lhe falava. Então, na verdade, não é que pai de Jacó que falou, os irmãos que falaram. E soltaram essa palavra, para que essa palavra chegasse ouvido até José, né? A gente não fala assim, quando você quer falar alguma coisa, né? Você tem que me tratar bem, você tem que ser mais generoso. E em vez de você falar diretamente para o seu amigo, você fala assim: as pessoas dizem que você tem que ser mais generoso. Que pessoa o quê? Você mesmo, né? A pessoa mesmo. E jogando palavra indiretamente assim, mas no fundo a pessoa queria falar. Esse irmão José, não é a última palavra que seu pai Jacó falou, né? Jacó não falou isso. Jacó abençoou e morreu. E seus irmãos inventaram uma frase porque tinha muito medo, e sabendo que José respeitava seu pai Jacó. Então, ainda aproveitando fama, honra, dignidade de seu pai falecido, para que eles possam sobreviver, né? Para guardar suas vidas. Olha essa frase, eles sabem erro mesmo. Assim direis a José. Jacó disse assim: fala José, fala com José dessa forma: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos, ele sabe que transgrediu, e seu pecado de matar seu irmão, pecado de vender seu irmão como escravo, e mentir para o seu pai, que
feras animais que devoraram ele, toda essa coisa. E Jacó viveu a vida toda como se fosse seu filho morto. E imagina José como que ele sofreu. Porque te fizeram mal. Ele sabe que fez maldade. Fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes. Olha aí, essa expressão. E a transgressão dos servos de Deus. Já tem nome de Deus. Porque seus irmãos picaretas também é servos de o quê? Servos de Deus também. De teu pai. Teu pai é Jacó. Lembra? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Esse Deus que eles falando. Quando ouviu tudo isso, José chorou. Por que José chorou? Por quê? Quando ouvindo essa palavra ficou emocionado? Por que José chorou? E ainda versículo 18. Quando ele sabendo que essa frase toda foi ouvido pelo José, aí que eles procuraram José. Olha o versículo 18. É uma estratégia, 18. Vamos ser todo mundo junto? Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eles falam assim: aqui estamos seus irmãos. Não, aqui estamos o quê? Nós somos teus servos. Olha, eles realmente rebaixaram tudo. Trata a gente como servo. Somos teu servo, irmão. Poupa nossas vidas. Irmãos, pense bem. Se José queria realmente vingar dos seus irmãos, ele já vingava, não é assim? Não é, pessoal? Ele tinha toda a condição. Acho que ele pode cortar cada membro do seu corpo. Não somente seus irmãos, até totalmente exterminar suas famílias também. Até ele massacrar mesmo, filho dos filhos mesmo. Não tem mais seus sementes mais na face da terra. Se ele quiser, ele podia fazer tudo isso. Mas ele sabia por quê? Porque ele não vingou. Porque ele chorou ouvindo toda essa frase. Sabe por quê, irmãos? Homens que realmente saboreiam a graça de Deus. Quando o homem que entende o que é graça de Deus, sua vida muda totalmente. Irmãos, claro, a gente para realizar um sonho, realmente você conquista a sua esperança, seu alvo, precisa seu esforço, precisa seu suor, precisa sua força, trabalho, tudo isso. Mas esses homens que realizaram, pela graça de Deus, eles sabem, não somente seu esforço não pode conquistar o que a pessoa imagina. Senão todos nós conseguimos, né, nos sonhos realizamos. Homem de Deus é diferente. Homem de Deus tem uma coisa no seu coração. Qual é? Não basta esforço e trabalho do homem. Se não houvesse a graça de Deus. Amém? Não adianta você batalha, luta. Claro, seu suor, suas lágrimas é válida. E que você trabalha dia e noite. Você realmente busca seu trabalho, dá seu máximo. Como isso é importante. Mas a gente sabe pela experiência da vida. Se você realmente crê em Senhor Jesus Cristo, realmente você busca socorro de Deus, então você sabe. Não basta esforço do homem para realizar seu desejo ou seu sonho. Verdadeiro sonhador não é aquele que é ambicioso. Verdadeiro sonhador
e aquele que recebeu a visão de Deus revelado na sua vida. Essa pessoa sabe que esforça, trabalha todo, mas precisa o quê? A graça de Deus. José sabia disso. Onde ele chegou, ele trabalhou bem ou não? Ele era lutador, né? Mas ele sabia que sempre a graça de Deus manifestou na sua vida. O que é graça de Deus? E nada mais, companhia de Deus na sua vida. Amém? Irmãos, a gente vai fazer um exercício. Está preparado? A gente vai fazer um exercício. Quando eu falo uma frase, quando eu termino, vocês têm que falar todo mundo, univoz. Quando termina a minha frase, todo mundo tem que falar assim: isto é, todo mundo junto, isto é graça de Deus. Então, quando eu falo uma frase, quando eu aviso para você, então todo mundo tem que falar o quê? Está preparado? Está preparado? Mais uma vez. Isto é graça de Deus. Não fala assim, isto é graça de Deus. Não é. Isto é graça de Deus. Seus irmãos, José queria matar José. No entanto, eles mudaram de ideia e jogaram José numa cisterna, num poço, que ainda bem que não tinha água. Entenderam, né? Já imaginou se lá cisterna, poço tivesse cheio de água? O menino morreu afogado. Tá? Vamos lá? Você está entendendo? Então vamos lá. Por que José chorou? Seus irmãos de José queriam matar, por isso jogaram José numa cisterna sem água. Seus irmãos mudou de ideia. Em vez de matá-lo, José, vamos vender ele como escravo, que uma caravana de ismaelitas que está passando. Então, vamos vender ele como escravo. Quando ele chegou a Egito, foi vendido como escravo na casa do Potifar, que é general do faraó. Ele mesmo que trabalhando, houve uma tentação da mulher de Potifar, mas ele fugiu. Mas por causa desse problema, ele foi jogado numa cadeia. Lá na cadeia ele encontrou o chefe de copeiro, chefe de padeiro de faraó. E ele explicou o sonho de chefe de copeiro, que ele foi solto. Esse chefe de copeiro, ele jurou que ajudaria José, mas ele esqueceu totalmente José durante 2 anos. Até que um dia Faraó sonhasse um sonho que ninguém podia interpretá-lo. Aí que chefe de copeiro lembrou José e chamou ele diante de Faraó. Faraó sonhou uma coisa que ninguém interpretava senão José. José se tornou ministro de Egito. Realmente, de acordo com o sonho de Faraó, houve 7 anos de safra. Depois de 7 anos de safra, veio uma calamidade, fome severa durante 7 anos. Ele ajudou, conseguiu realmente salvar toda a circunvizinhança, porque ele tinha grande mantimento. Um dia seu pai Jacó viu que somente Egito tem cereais. Aí que seus irmãos vieram diante de José comprar mantimentos. Ele conseguiu convidar
toda a sua família para Egito. Ele nunca imaginou que ele reencontraria seu pai, mas seu pai morreu nos braços de José no Egito. E agora seus irmãos pedindo, por favor, não mata a gente pelo favor do seu pai. Ele mataria? Não, porque isto é graça de Deus. Isto é graça de Deus. Por isso ele chorou. Raiva ele tem. Tristeza ele tem. Horrível. Que vida que ele tinha. Perdeu pai, perdeu mãe, perdeu família. Tinha medo de morrer num campo jogado. Tinha medo de ser vendido como escravo. Longe da família. Uma nação que ele não conhecia suas línguas, costume. Era um índio naquela época. Para o mundo, cultura egípcia. Naquela época, Israel nem tinha nação, chamava hebreus. Sabe o que é hebreus? Aquele que mora além do rio. Aquele que atravessou o rio. Chama hebreus. Ele sabe como ele serviu seu comandante Potifar, como ele trabalhou para ganhar essa confiança. Mas um dia, de repente, ele foi jogado no cárcere. Mulher que é esposa dele, que fez tentação, agora fala tudo o contrário. Que injustiça é essa? No entanto, ele nunca apagou o seu sonho. Irmãos, nunca desista seu sonho. Amém? Você pode perder tudo, menos seu sonho. Nunca desperdiça seu sonho. Mas pessoas que vivem com sonho, uma palavra que nunca seca na sua boca. Pessoa que realmente vive pelo esse sonho, uma palavra que nunca sai da sua boca, sempre fica. Essa palavra, como que chama? Graça de Deus. Isto é graça de Deus. Mesmo que você está apanhando, mesmo que você é torturado, mesmo que pessoas criticam a sua vida, mesmo que pessoas que te abandonam, mesmo que pessoas deixam você insultado, humilhada, mas sua boca sempre está uma palavra. Como que chama? A graça de Deus. Isso era José. Aí José falou, versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, não temais, não tenha medo. Acaso eu vou tomar o lugar de Deus? Quem julga a pessoa é Deus. Quem condena o homem é Deus. Quem fala justiça absoluta é Deus. Para o homem, justiça é muito relativa. Não é assim? Irmãos, quem que roubou mais? Quem que roubou mais? Esse político de Lava Jato, milhões, bilhões de dinheiro. Aqueles irmãos que roubaram, sim, lá no cárcere do Rio Grande do Norte, Manaus, tudo aqui, morreram um monte, é tudo ladrão. Quem que roubou mais? A justiça do homem é muito relativa. Mas ele disse: não temais, acaso estou
Eu ia em lugar de Deus? Versículo 20, vamos ler todo mundo junto. Esse é um dos versículos que eu gosto mais na Bíblia. Tá? De vez em quando eu leio Gênesis 50 capítulos só para chegar nesse ponto. Versículo 20, vamos lá? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer muita gente em vida. Aleluia, amém. Ele fala claro, na verdade vocês fizeram mal contra mim. Isso é certo ou errado? Ele vai falar assim, muito obrigado, ainda bem que vocês me venderam como escravo, por isso eu cheguei a Egito. Vai falar assim? Aí que me tornei, tá vendo? A gente queria matar você, mas se a gente não vendesse você lá no Egito, você seria primeiro-ministro de Egito? Pessoas falam assim, pessoal. Se Deus quer levantar, Ele levanta. Mas muita gente fala assim. Se eu não fiz maldade para você, você não chegou aqui. Porque você, por causa disso, você lutou mais, trabalhou mais, estudou mais. Não fala besteira, não. Você fez maldade. Você fez maldade. Fala assim. Na verdade, intentaste mal contra mim. Porém, o quê? Deus o tornou, converteu para bem. Isso chama o quê? Isso chama o quê? Graça de Deus. Maldade aquele cara fez mesmo. Mas Deus estava comigo, Deus estava contigo, Deus estava com José. E inverteu esse mal para bem. Como a gente fala, né? Romanos capítulo 12, versículo 21 fala isso também. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mal, não, você tem que lutar com o mal, só que você tem que vencer esse mal com o quê? Bem. Vamos ler todo mundo junto. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que José fez. Versículo 21. Vamos ler todo mundo junto? Voltando ao texto, 21, todo mundo junto. Não temais, pois eu vos sustentarei. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Irmãos, ensinando palavras de Deus aqui. Homem que tem sonho, pode perder todas as coisas, mas nunca deixa o sonho. Custe o que custar. Mas para realizar esse sonho, esse homem sabe uma coisa que o mundo desconhece. Sim, eu vou esforçar. Sim, eu vou lutar. Eu vou buscar. Eu vou trabalhar. Eu vou estudar, mas também eu tenho que estar com a graça de Deus. Não basta meu esforço, não basta minha inteligência, minha experiência, meu trabalho. A graça de Deus sempre tem que me acompanhar. O que é? Eu venci pela graça de Deus, senão Deus me acompanha. Então busca, Senhor, acompanha minha vida. Senhor, eu preciso de sua companhia. Irmãos, na Bíblia, se você vasculhar toda a Bíblia, tem duas maneiras de receber graça de Deus. Primeira, chama graça incondicional. Você não fez nada. Você nem tem nenhuma obra boa.
não pelo seu merecimento, não pela sua atitude, não pelas suas atividades, mas Deus que te salva. A salvação é graça de Deus, amém? Porque você acreditou no Senhor Jesus Cristo. Mas essa fé também é graça de Deus. O que diz Efésios 2, 8, 9. Essa fé é dom de Deus. Então existe a palavra graça é o quê? Essa salvação, ter fé, tudo isso é o quê? Ser eleito, escolhido por Deus, não pela sua vontade não pela minha vontade, Deus me escolheu. Tudo isso se chama o quê? Graça. Isso se chama graça incondicional. Eu falei quantos tipos de graça tem? Primeiro, como chama? Graça incondicional. Segundo, para essas pessoas que já receberam essa graça, salvação, Deus dá outra graça. Outra graça. Isso a gente chama, costuma dizer, bênção de Deus. O que é essa graça? Nada mais por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude, por causa da sua vida, como José. Deus escolheu esse homem, sim, pela graça incondicional. Deus salvou essa vida, sim, deu fé incondicionalmente. Mas José também viveu com a sua postura. Ele olhava para não pecar contra Deus. Ele não reclamava outras vidas, mesmo que ele tinha poder. Ele não vingou seus irmãos. Ele lembrava a graça de Deus. Para essa pessoa, Deus dá outra graça, que nossas linguagem como fala, bênção sobre bênção. Então, irmãos, como que vai viver? Como que vai viver? Vamos viver pela graça de Deus. Vamos lá. Como que você vai viver? Como que você vai viver essa semana? Pela graça de Deus. E roga essa graça, roga essa benção, roga essa companhia de Deus na sua vida. Às vezes você tem que lutar, às vezes você tem que guardar a sua vida, às vezes você tem que se humilhar, às vezes você tem que colocar somente para Deus. Deus vê seu coração, Deus vê suas atitudes, Deus ouve suas palavras. Que palavra que sai da sua boca, seus comportamentos. Deus derrama o quê? Bênção sobre bênção sobre aquele que já recebeu graça de Deus. Viva assim, Deus nos ajude. Amém. Oremos.